Bom, boa noite novamente, pessoal. Vou deixar gravando aqui, porque depois eu disponibilizo a gravação da correção lá no Classroom. Tá? Hoje, então, nós vamos corrigir os exercícios de estrutura de decisão que nós começamos a fazer, né, no início dessas... Na verdade, semana passada, né, foi no sábado, que vocês começaram a resolver esses exercícios. E, atendendo a pedidos, eu ia corrigir no quadro, mas alguns colegas pediram para corrigir no computador porque não conseguem entender minha letra no quadro. Tá? Então, eu vou fazer utilizando o computador. Qualquer dúvida que tiver, podem me interromper. Tá? Não deixe que eu passe da questão, do conteúdo, sem que vocês entendam por que estamos fazendo dessa forma. Tá? As soluções que eu vou apresentar aqui não são as únicas soluções para cada um dos problemas. Então, pode ser que vocês tenham feito de outra forma e também esteja correto, tá? Então, caso tenha alguma dúvida e queiram verificar se a sua solução também é aceitável ou não, me fala que aí eu verifico nos arquivos que vocês postaram, tá ok? Se vocês quiserem também, eu baixo o arquivo lá, apresento aqui, a gente tira as dúvidas, o que pode estar certo, o que pode estar errado. Certo? Alguém aqui não conseguiu enviar a atividade até hoje? Até agora, na verdade? Certo? Mas conseguiu fazer algumas? Sim. Uhum. Entendi. Não, tranquilo. Aí, na aula de hoje, qualquer dúvida pode me interromper, tá? Não deixa passar para a próxima questão sem entender tudo que foi feito, ok? Então, para cada questão que eu vou passar aqui, nós vamos tentar montar a sequência de passos, né, o algoritmo, passo a passo, que vai ser usado para resolver o problema, e depois a gente vai para o código-fonte em linguagem C, beleza? O primeiro programa pede para ler dois valores, somá-los e escrever o resultado somente se a soma for igual ou maior do que 10. Então, são dois valores que serão lidos do teclado. Então, o usuário vai informar dois valores. Preciso, então, de dois espaços na memória para armazenar esses valores. Então, preciso de duas variáveis. Como aqui não deixou claro se os valores serão do tipo inteiro ou serão do tipo float, né, que podem ser valores de um desses dois tipos, então a gente pode utilizá-los como inteiro. Tá? Caso alguém tenha feito utilizando float, vai funcionar da mesma forma sem problema algum. Tá? Então, eu vou considerar aqui que são dois valores do tipo inteiro. Então, preciso primeiro conhecer esses dois valores, depois somá-los e depois apresentar o resultado. Porém, o resultado só será apresentado se a soma, se o resultado dessa soma for maior do que 10. Se o resultado dessa soma não for maior do que 10, o resultado não vai ser apresentado. Certo? Conhecer os dois valores, somá-los, verificar se a soma é maior do que 10. Se for, apresenta o resultado. Se não for, não faz nada. Não precisa fazer nada porque não pediu para fazer nada. Tá? Quem usou um sinão, né, para o caso da soma ser menor do que 10, falando para o usuário que não será apresentado o resultado, beleza, não tem problema nenhum. Eu não vou colocar, porque aqui não pediu, então não vou colocar no meu programa. Então, vamos lá para o código-fonte. Todo programa em linguagem C, primeira coisa, inclusão das bibliotecas. Através da cláusula include, você vai incluir a biblioteca stdio.h, porque nós precisamos aqui utilizar scanf e printf. E essas duas funções de entrada, scanf, e de saída, printf, fazem parte da biblioteca de funções stdio.h. Standard Input Output, entrada e saída padronizadas. Então, essas duas funções, para serem utilizadas no programa, eu preciso, primeiramente, incluir a biblioteca stdio.h. Sim. Por favor, apaga a luz da frente, por favor. Só da frente. Deixa eu aumentar a fonte aqui também. Melhorou? Então, inclusão das bibliotecas, já posso partir para a implementação do meu algoritmo. Todo programa em linguagem C também precisa ter uma função chamada main.
a função main é a função principal de um programa, de um código-fonte em linguagem C. Então, todo programa em linguagem C ele começa a ser executado a partir da função main. Nós vamos ter um conteúdo de funções onde nós vamos ver que nós podemos criar as nossas próprias funções. Porém, todo programa tem que ter pelo menos a função main para iniciar a execução do mesmo. Então, função main, que significa principal, é a função principal que todo programa em linguagem C tem que ter. Para ela, eu não vou passar nenhum parâmetro e ela é do tipo void, ela não retorna nada. Vocês podem pesquisar alguns conteúdos de linguagem C e você pode encontrar aqui alguns autores que trabalham com a função main como se fosse do tipo inteiro, né? Int main. Isso significa que a função main estará retornando, boa noite, algum valor. Então, tem a cláusula return lá no final. Tá? Como eu disse, para este software que nós estamos utilizando, deve ser mais, não precisa da função de definir o tipo da função main, então não precisa utilizar o return. Tem alguns aplicativos, algumas outras IDEs que obrigam você a utilizar como int main, então no final vai aparecer lá um return, tá? Mas lá no conteúdo de funções vocês vão entender como que funciona e para que serve essa definição de tipo para uma função. Então, função principal main, todo código-fonte em linguagem C tem que ter. Abre e fecha parênteses, sem nada dentro, porque eu não estou passando nenhum argumento. Chave abrindo indica o início da função main, chave fechando indica o fim da função main. Então, toda função, todo bloco que utiliza chave, é interessante que você já abra e feche a chave para que você não esqueça no final de fechar alguma chave. Nós vimos estruturas de decisão if else, que quando a gente tem mais de um comando dentro da estrutura, é obrigatório o uso da chave. Então, sempre abrir e fechar a chave para aquele bloco específico. Tá? Quando você abre uma chave para uma função, um bloco, automaticamente o deve ser mais já fecha a chave para você, justamente para que você não esqueça de fechá-la no final. Declaração de variáveis. Aqui eu vou utilizar duas variáveis, uma chamada valor 1 e outra chamada valor 2. Essas variáveis são do tipo inteiro, então declaração de variáveis do tipo inteiro, utilizo a cláusula int, em seguida o nome das variáveis que serão desse tipo, separadas por vírgula. Então teremos aqui valor 1, valor 2 e a variável soma. Até então, só vou precisar dessas três variáveis. Se por um acaso no desenvolvimento do algoritmo eu perceber que eu preciso de mais alguma variável, eu volto aqui no início e declaro. Se eu perceber que tem alguma variável que eu não preciso utilizar, então posso voltar e apagar a qualquer momento. Tá? Declarar mais variáveis do que o necessário causa erro? Não. Vai só causar um alerta que você está utilizando um espaço na memória que não está sendo utilizado. Né? Isso antigamente, né, há poucos anos atrás, quando eu comecei a estudar a linguagem C, nós tínhamos pouco recurso de máquina. Então, declarar variáveis à toa não era indicado porque você acabava utilizando recursos, né, que muitas vezes a máquina não tinha disponível. Então, eram máquinas que tinham 64 megabytes de memória RAM. Né? Hoje a gente fala aí gigas, teras de memória, né? Então, nós tínhamos recursos limitados, então a gente tem que tomar muito cuidado no momento da declaração dessas variáveis. Agora, não importa, você pode declarar a variável que não está sendo utilizada, que não vai ter influência nenhuma na sua carga de processamento. Então, estamos falando aqui de variáveis que são espaços na memória RAM do computador que você vai armazenar valores. No caso aqui, então, esses espaços na memória estão sendo apelidados dos nomes que eu estiver colocando aqui. Valor 1 é um espaço capaz de armazenar o valor do tipo inteiro. Valor 2 é um outro espaço capaz de armazenar um valor do tipo inteiro. E soma é um outro espaço na memória capaz de armazenar também um valor do tipo inteiro. Então, são espaços na memória do computador que nós estamos reservando para serem utilizados para armazenamento de dados. Cada variável é capaz de armazenar apenas um valor por vez. Então, no momento que eu preencher o conteúdo de valor 1, ele vai ter aquele conteúdo até o momento que eu substituir esse conteúdo dele. Então, eu não consigo armazenar em cada variável mais de um valor por vez. Declaradas as variáveis, agora, seguindo a sequência para resolver o nosso problema, nós precisamos conhecer os dois valores que serão informados pelo usuário. Então, eu vou solicitar para ele
Para isso, eu vou precisar de um comando de saída de dados, que no caso é o printf, para dizer para ele o que eu espero que ele digite. Então, printf é um comando de saída de dados, onde eu vou emitir uma mensagem para o usuário, pedindo que ele informe dois valores inteiros. Ponto e vírgula no final do comando. E aqui eu vou ler estes dois valores inteiros. Então, utilizando o comando de entrada de dados scanf, nós vamos receber um valor que vai ser digitado pelo usuário através do teclado do computador. Sim. Não, aqui é só a mensagem que você vai emitir para ele. Então, o que você colocar aqui é o que vai aparecer, tá? Eu estou falando dois valores inteiros para ele saber que é um valor do tipo inteiro, não pode ter casas decimais, tá? Mas não, a mensagem que você vai colocar aqui não vai invalidar o seu algoritmo, o seu programa, não. Scanf, então, %d, porque eu vou ler, sim. Se fosse float, se tivesse colocado lá no print float. Float, aí você pediria para ele digitar dois valores, que aí tanto faz, ele digitar inteiro ou float, e iria funcionar normalmente. Aqui é porque se ele digitar um valor do tipo float, eu não vou reconhecê-lo, porque eu estou trabalhando com esse dado de entrada como se fosse do tipo inteiro. Tá? Mas aqui a única coisa que mudaria, você pediria para digitar dois valores quaisquer, e no scanf você utilizaria %f no lugar de %d. Como é do tipo inteiro, eu estou utilizando %d, e este valor vai ser armazenado no endereço de memória reservado para a variável valor 1. Scanf, comando de entrada de dados. Entre aspas, eu indico como que será tratado esse dado que será informado pelo usuário através do teclado. Então, aqui eu estou dizendo que o valor que ele digitar vai ser tratado como um valor do tipo inteiro, %d. Se eu quisesse tratar esse valor como sendo do tipo real, do tipo float, utilizaria %f. Se fosse do tipo caractere, utilizaria %c. E assim por diante. E aqui, o i comercial representa o endereço de memória, então estou armazenando o valor que o usuário digitar, que vai ser tratado como inteiro, e vou armazenar no endereço de memória reservado para a variável valor 1. Então, o endereço de memória, como a memória do computador ela é compartimentada em bytes, cada espaço de memória tem um endereço. Esse endereço é a referência que eu faço aqui com o i comercial, dizendo o local exato onde nós vamos armazenar esse valor. Esquecer do endereço causa erro? Causa erro de execução. Então, ele não vai dar nenhum erro de compilação, mas no momento que o usuário digitar o valor e der Enter, ele vai causar um erro e seu programa vai parar de funcionar. Então, o i comercial aqui é importante que você coloque toda vez que utilizar a função scanf. Agora, eu preciso conhecer o próximo valor, né? Então, eu pedi para ele digitar já os dois valores, então aqui eu vou ler o segundo valor com o %d, porque também é um valor do tipo inteiro, e vou armazenar no endereço da variável valor 2. Ponto e vírgula no final. Já conheci os dois valores. Esse era o primeiro passo, né? Conhecer os dois valores informados pelo usuário. Agora, o segundo passo é somar esses dois valores. Então, aqui, na minha variável soma, eu vou armazenar a soma desses dois valores. Então, minha variável soma vai receber o igual, é o sinal de atribuição em linguagem C, não é comparação de igualdade. Então, aqui eu estou fazendo com que a variável soma receba alguma coisa. Que coisa é essa? É a soma de valor 1 mais valor 2. Operação aritmética, né? Adição. Estou pegando o conteúdo da variável 1 e somando com o conteúdo da variável 2, que é valor 1 e valor 2. Somando o conteúdo dessas duas variáveis, eu tenho dentro da variável soma o resultado dessa operação aritmética. Agora eu vou comparar. Se o conteúdo da variável soma é maior do que 10, que foi o requisito para essa questão, né? Apresentar o resultado somente se a soma for maior do que 10. Então, aqui, nós vamos verificar, então, se a soma é maior do que 10. Se for, eu vou apresentar o resultado, que é o quê? Soma. Vou colocar um 2 pontos aqui só para separar. %d, porque aqui eu quero colocar um valor do tipo inteiro. Então, dentro do printf, nós temos a mensagem que vai ser apresentada para o usuário. Quando eu quero, nessa mensagem, colocar conteúdos de variáveis,
nós precisamos colocar aqui os indicadores de tipo que serão substituídos pelo conteúdo das variáveis. Então, aqui nós temos a palavra soma, não é a variável, é a palavra soma que vai aparecer para o usuário, e em seguida, um valor do tipo inteiro. Que valor do tipo inteiro é esse? É o conteúdo da variável soma. Então, a variável soma vem fora das aspas e depois da vírgula, para que o conteúdo dela seja apresentado no lugar desse %D. Colocar o nome da variável dentro das aspas vai apenas aparecer para o usuário a palavra soma, e não o conteúdo que está armazenado neste endereço de memória reservado para ela. Então, quando eu quero colocar o conteúdo de uma variável dentro do printf, sempre lembrar, na string de saída, né, na string de controle, colocar o indicador de tipo das variáveis que você quer apresentar e, em seguida, a lista de variáveis que você vai apresentar o conteúdo aqui. No caso aqui, eu tenho apenas um indicador de tipo, então vou ter apenas uma variável sendo apresentada. E esse printf só será executado se o conteúdo da variável soma for maior do que 10. Se não for, não faz nada. Então, com isso, eu fecho esse programa. Vou salvar aqui. Esse aqui mesmo. Isso mesmo. Essa é a lista 02, exercício 1. Salvei. Sempre compilar e executar para você não correr o risco de executar uma versão anterior que foi compilada. Alguns passaram por isso, mandava compilar só uma vez, depois só mandava executar. Fazia alterações no código-fonte e a execução não mudava nada. Isso porque você não recompilou o seu código. Então, sempre utilize a função compilar e executar. Tá? Não apresentou nenhum erro, então ele já apresenta a execução do programa. Informe 2 valores inteiros. Valor 4. Opa, não, digitei. Agora sim, valor 4 e valor 2. Não fez nada. O que está errado? Não está errado, né? Porque é menor do que 10, então ele não apresentou o resultado. Agora vamos executar novamente. Eu sempre vou na opção compilar e executar, mesmo que não tenha alterado nada no código-fonte. E agora 5 e 8. A soma é maior que 10? Então ele tem que apresentar o resultado. Soma 13. Então ele só vai mostrar o resultado se a soma dos dois valores for maior do que 10. Certo? Não precisa do else, porque ele não falou para fazer o contrário, ou mandar uma mensagem para o usuário falando que não vai informar o resultado. Tá? Só considerei a possibilidade que ele pediu lá, que é mostrar o resultado só se a soma for maior do que 10. Tá? Não que você colocar o else e uma mensagem para o usuário esteja errado. Tá? É porque, como não estava no enunciado, então eu não coloquei. Sim. Às vezes, colocar essa chavezinha depois do if, às vezes. Então, ela é obrigatória quando você tem mais de um comando dentro do if. Então, se além do printf aqui, eu tivesse um outro comando aqui dentro, tipo, colocar aqui uma quebra de linha, obrigado. Se eu tivesse mais de um comando aqui, o uso da chave era obrigatório. Então, dessa forma, como que vai ficar o meu programa? Vou colocar aqui 4 e 8, soma e obrigado. Tá? Eu tenho dois comandos dentro do if. Se eu tiro a chave, visualmente parece que tem dois comandos aqui dentro, não tem? Então, esses dois só seriam executados se isso aqui fosse verdade. Mas olha o que acontece. 4 e 5. É para aparecer o resultado? Não, né? Mas apareceu o obrigado. Isso porque ele está considerando que esse printf aqui não está dentro do if. Porque para ter um segundo comando dentro do if, é obrigatório o uso da chave. Tá? Quando eu tenho apenas um comando, então o uso da chave é opcional. Eu posso colocar ou não. Por isso que às vezes a gente coloca e às vezes não. Mas aí depende do que você quer que realmente seja executado se o if for verdadeiro, se o resultado dessa comparação for verdadeiro. Ok? Compreendeu a diferença? Sim.
Depende. No caso aqui, eu tenho só um if, tá? E tinha 2 comandos dentro desse mesmo if. Agora, você pode ter um if dentro do outro. Se você tem um if dentro do outro e você tem mais de um comando para esses ifs, você vai ter a chave do primeiro if, um segundo if lá dentro, a chave do segundo if. Mas até então nós não temos nenhuma situação semelhante a essa, tá? Pelo menos por enquanto. Mas pode acontecer de ter um if dentro do outro. Aqui eu só usei 2 printfs dentro do mesmo if. Não coloquei 2 ifs, não. Só coloquei a chave. Só fiz isso aqui e acrescentei um printf. Ok? Depende da situação. Existem casos que você vai ter ifs separados, né, que você tem 2 comparações separadas e independentes, e existem casos que você tem um if dentro do outro if. Aí, se for realmente para ter 2 comparações, né, uma primeira comparação e dentro desse if uma segunda comparação, você vai ter um if dentro das chaves do outro if. Mas deixa mais para frente, senão isso aqui vai confundir mais ainda a sua cabeça. Se acontecer uma situação dessa, aí você vai perceber a diferença em quando colocar dentro, quando colocar fora. Tudo depende do que você está usando de estratégia para resolver esse problema, da sequência de passos que você vai seguir. Tá? O seu algoritmo vai seguir a sequência de passos que você determinou para resolver aquele problema. Ok? Não existe regra. Está dentro, está fora do if, sempre vai usar chave, nunca vai usar chave. Ok? Não existe regra fixa para isso, não. Tranquilo, pessoal, com essa questão? Alguma dúvida, alguma pergunta? Já podemos ir para a próxima? A próxima questão fala que a variação gravitacional dos planetas do Sistema Solar pode ser dada pela tabela abaixo. Então, aqui tem uma tabela onde tem o número do planeta, o nome do planeta e a força gravitacional nesse planeta. E pede para fazer um programa para ler o peso de um corpo na Terra, o número de um planeta, conforme a tabela acima, e informe o peso desse mesmo corpo no planeta escolhido. Ou seja, se um objeto pesa 10 quilos na Terra, e eu quero verificar qual que é o peso desse objeto lá em Vênus, então o usuário vai informar como número do planeta 2, o peso do objeto 10 quilos, e você vai ter que dizer quanto que esse objeto pesa lá em Vênus. Aqui tem a força gravitacional de cada planeta. E ele já deu aqui para vocês a fórmula para poder calcular isso. Que vai ser o quê? O peso do objeto lá no planeta, que o usuário quer saber, vai ser o peso dele na Terra, dividido por 10, vezes a força gravitacional naquele planeta. Isso porque a força gravitacional do objeto na Terra é de 10 metros por segundo, né? Não é isso? A gravidade na Terra? Quem lembra lá da física? Aproximadamente 10 metros por segundo. Então, na fórmula aqui, eu pego o peso do objeto, divido por 10, porque é a força gravitacional na Terra, e multiplico pela gravidade lá no planeta que o usuário quer saber. Então, aqui ele já dá a fórmula que você vai utilizar para calcular o peso desse objeto lá naquele planeta. Então, vamos lá na sequência de passos para resolver esse problema. Primeiramente, eu vou solicitar para o usuário qual que é o número do planeta que ele quer saber o peso do objeto. Depois, solicitar o peso do objeto na Terra. Então, esse objeto que ele quer saber o peso na Terra pesa quanto? E aí, o programa vai calcular o peso do objeto no planeta e apresentar o resultado para o usuário. Conhecer o número do planeta, conhecer o peso do objeto na Terra, e o programa vai ter que verificar qual que é o número do planeta que o usuário escolheu. Se o planeta for igual a 1, então a força gravitacional vai ser 0,37. Mas ele não quer saber a força gravitacional, ele quer saber o peso do objeto naquele planeta. Então você vai utilizar essa fórmula para calcular o peso do objeto nesse planeta que ele escolheu. Então o planeta pode ser 1, pode ser 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, você vai ter que testar qual que é o número do planeta, né, para essas 6 possibilidades,
E para cada teste, para cada verificação, para cada comparação, nós vamos utilizar essa fórmula para calcular o peso do objeto neste planeta. Conhecer o número do planeta, o peso do objeto na Terra, verificar qual planeta que ele escolheu e calcular o peso do objeto nesse planeta. Então, vamos lá para o código-fonte. Vou criar um novo código-fonte. Então, é aqui arquivo novo, arquivo-fonte, ou na barra de ferramentas aqui no primeiro ícone, novo arquivo-fonte, criou um novo arquivo-fonte. stdio.h, biblioteca padronizada de entrada e saída, porque eu quero utilizar esse campo printf. Função principal main. Na minha função principal, eu vou utilizar variáveis aqui do tipo inteiro, vai ser o número do planeta. O peso, vou declarar como float, tá? O peso na Terra e o peso do objeto no planeta. Até então, vou utilizar só essas 3 variáveis. Se precisar de mais alguma variável, eu volto aqui e declaro. Professor, poderia colocar o número do planeta como float? Pode, mas como aqui o número do planeta é do tipo inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, então declarei como sendo do tipo inteiro. Tá? Então, primeiramente, vou solicitar para que o usuário informe o número do planeta. Para incrementar um pouco mais, eu poderia até colocar uma tabela, aquela tabela que está lá indicando 1 para Mercúrio, 2 para Vênus, 3 para Ará, e assim por diante. Mas só por causa de espaço aqui para vocês, eu não vou colocar, tá? Mas quem fez colocando, beleza, tá certo, e melhora muito a usabilidade do programa. No caso aqui, eu não vou colocar, tá? Só por questões de espaço mesmo, para vocês visualizarem o código-fonte todo. Scanf, então, essa variável é do tipo inteiro, então, por isso, %d, e vou armazenar no endereço de número planeta. A variável que eu criei para armazenar o número do planeta. Como eu disse, né, eu não utilizo acentuação dentro do printf para não correr o risco do prompt de comando não interpretar os caracteres acentuados. Apesar de que eu já vi que tem gente utilizando setLocale. Quem foi que utilizou? Para aceitar isso, para aceitar acentuação. Mas isso pode dar um problema lá nos números float. Por isso que eu não indico muito utilizar. Não sei se você já passou por isso, quando ele vai digitar valor float, ele não considera o ponto como separador, vai considerar a vírgula. Mas aí pode ser que aconteça, então aí eu não utilizo, tá? Mas não está errado utilizar, não. Pode utilizar. Sim. setLocale. Locale. E aí você define português Brasil, que ele vai reconhecer os caracteres acentuados, né? Agora eu vou solicitar, então, outro printf, vou solicitar outra informação do usuário, que ele informe o peso do objeto na Terra. É isso? %f, porque agora esse valor é do tipo float, e vou armazenar no endereço da variável pterra. Então, solicitei que o usuário informe o número do planeta e o peso do objeto na Terra. Agora, nós vamos calcular o peso do objeto no planeta. E como que eu calculo o peso do objeto no planeta? Vai ser pplaneta, que é a variável que nós criamos para armazenar o peso do objeto no planeta, vai ser igual ao peso do objeto na Terra, dividido por 10, vezes o quê? A força gravitacional daquele planeta que ele escolheu. Mas são várias forças gravitacionais. Então, ela vai ser 0,37 se o planeta for igual a 1, né? For igual ao Mercúrio. Então, essa fórmula aqui estará correta somente se número planeta for igual a 1. Comparação de igualdade são 2 iguais. Então, se número planeta for igual a 1, a fórmula para calcular é essa aqui. Só que tem outras possibilidades, né? O número do planeta pode ser igual a 2. Vou aproveitar isso aqui, ó, dar um Ctrl+C, reaproveitar esse código. E se o número do planeta for igual a 2, a única coisa que vai mudar é a força gravitacional. Qual que é a força do planeta 2?
0,88. Então, em vez de 0,37, vai ser 0,88. E pode ser a 3 também. Ctrl+C, Ctrl+V. Se for igual a 3, a força gravitacional é 0,38. Se for igual a 4, a força gravitacional é 2,64. Então, 2,64. Se for igual a 5, a força gravitacional vai ser 1,15. E se for igual a 6, a força gravitacional vai ser 1,17. Diminuir a fonte aqui, se ficar muito pequeno, vocês falam. Só para vocês terem uma visão mais ampla aqui do código-fonte. Então, declarei as variáveis que nós vamos utilizar. Número planeta, que vai ser do tipo inteiro. Peso do objeto na Terra vai ser do tipo float. Peso no planeta vai ser do tipo float. Pedi para que o usuário informasse o número do planeta. Li o número do planeta. Pedi para que o usuário informasse o peso do objeto na Terra. Li a variável P-terra. E vou verificando. Se o número do planeta for igual a 1, a fórmula, então, vai ser calculada com base na força gravitacional de 0,37. Estou utilizando a mesma fórmula do enunciado, só trocando a palavra gravidade pela força gravitacional de cada planeta. Planeta 1, 0,37. Planeta 2, 0,88. Planeta 3, 0,38. Planeta 4, 2,64. Planeta 5, 1,15 e planeta 6, 1,17. Lembrando que separador de casas decimais em linguagem C é o ponto. Se eu utilizar a vírgula aqui dá erro? Dá. Vai dar um erro no seu programa. Então, é sempre o ponto separador de casas decimais. Beleza. Solicitei número do planeta, peso na Terra. Calculei o peso do objeto no planeta. Agora eu preciso apresentar para o usuário o resultado, né? Então, printf, peso do objeto do planeta escolhido é, sem acento, um valor do tipo float, %f. E que valor é esse? É o conteúdo da variável P-planeta. É nela que eu tenho armazenado a resposta que o usuário quer saber. Então, essa variável eu vou apresentar o resultado para o usuário. Vou salvar aqui o meu código-fonte. Esse é a lista 2, é x2. Vou compilar e executar. Não apresentou nenhum erro. E aqui ele pede. Planeta. Quero o planeta 5. Peso do objeto na Terra, 200 quilos. O peso do objeto no planeta escolhido é 23 quilos. Separador de casas decimais é o ponto. Tá? Não tem nenhuma casa decimal aqui. Então, ele traz como ponto 000. Se eu quiser formatar essa saída para mostrar apenas 2 casas decimais, como é que a gente faz? Na apresentação do resultado, em vez de utilizar o %f, nós colocamos %.2f, que ele vai limitar as casas decimais em 2 casas. Não é arredondamento, tá, pessoal? Ele só vai mostrar 2 casas decimais. É só a formatação da saída. Vou testar com o mesmo objeto. 23 quilos. E é isso mesmo? Vamos conferir se é isso mesmo? Lá no planeta, qual que eu escolhi? Planeta 5. A força gravitacional é 1,15. Então, vamos calcular aqui para saber se está certo, né? Nós temos um objeto de 200 quilos que pesa na Terra. Então, dividido por 10 vezes 1,15. Nós temos um objeto de 23 quilos lá no planeta Saturno. Então, o cálculo está certo. Estou apresentando o resultado da forma correta, conforme os dados de entrada apresentados pelo usuário. Certo? Alguma dúvida desse exercício? Foi difícil? Mais ou menos, mais ou menos. Tá. O importante aqui é você definir claramente qual que é a sequência de passos necessária para resolver este problema. Tá? Sempre pensar nessa forma.
E aí você vai descrevendo cada comando passo a passo conforme o seu planejamento inicial, tá? Para resolver o problema. Sempre lembrando, o computador não pensa, não raciocina, ele só vai fazer aquilo que você mandar. Então, se você mandar ele imprimir algo para o usuário, escrever na tela, ele vai escrever. Se você mandar ele receber alguma coisa, ele vai receber. Se você verificar, né, dois valores de uma forma incorreta, ele vai fazer da forma incorreta. Tá? Então, é sempre saber que ele só faz aquilo que você mandar ele fazer. Sim. É sempre 2 zero ou 2 zero porque ele É F porque é float e é ponto 2 porque eu só quero 2 casas decimais. E se fosse inteiro? Se fosse inteiro, você poderia utilizar, mas aí você não vai limitar casas decimais, você vai limitar dígitos daquele número. Ok? Lá na frente a gente vai ver isso. Lá na frente mesmo, lá em matrizes. Para poder ficar bonitinho, lá considerar sempre valores com 2, 3 dígitos, a gente pode utilizar essa técnica também para definir o número de caracteres que ele vai considerar, o número de dígitos que ele vai considerar mesmo para o número inteiro. Tá? Mas no caso aqui do float, nós estamos limitando o número de casas decimais. Ok? O próximo exercício pede para fazer um programa para ler um valor e informar o dobro desse valor se ele for par ou o triplo dele se ele for ímpar. Certo? Como é que eu sei se um valor é par ou ímpar? Se ele dividido por 2 tem resto igual a 0. Se o resto da divisão do valor por 2 é igual a 0, é porque ele é par. Se o resto da divisão dele por 2 for diferente de 0, é porque ele é ímpar. A gente aprende errado isso lá na matemática, né, no ensino fundamental. Muitas vezes a professora fala, não, é número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par. Mas como é que você verifica isso na linguagem de programação? Se você tem um número inteiro, né, você não tem a separação por dígito para saber qual que é o último dígito do número. Então, é dividir por 2. Se o resto for igual a 0, é porque ele é par. Se for diferente de 0, é porque ele é ímpar. Eu poderia utilizar uma comparação, por exemplo, se o resto da divisão por 2 for igual a 1, é porque ele é ímpar? Poderia fazer dessa forma? Não? Pode ser? Dividido por 2, o resto sempre vai ser menor do que 2. Se tratando do número inteiro, né? Então, menor do que 2 vai ser 1, teoricamente. Tá? Oi? Se o resto da divisão por 2 for igual a 1, muitas vezes nós fazemos dessa forma. Qual que é o perigo disso? Se o número for negativo, o resto vai ser menos 1 e não 1. Então, se eu tenho um número ímpar negativo, dividir por 2, o resto vai ser menos 1, vai ser negativo, e não 1. Então, com isso, a gente tem esse problema. Então, é indicado sempre utilizar diferente de 0, tá? É uma situação que muitas vezes você nem iria passar por ela, mas eu já passei, né? Eu também utilizava dessa forma. Igual a 1 ou igual a 0, né? Para definir par ou ímpar. Até o momento que eu trabalhei com um valor negativo. E isso era uma questão de uma maratona de programação. Eu participei, eu errei a questão por causa disso, né? Porque eu estudava. Então, é sempre bom você avaliar todas as possibilidades, né? É quase que impossível a gente avaliar todas as possibilidades, mas pelo menos assim você minimiza um pouco os erros que podem ocorrer durante a execução do programa. Então, para verificar se o número é par ou ímpar, divido por 2 e verifico o resto. Se o resto for igual a 0, ele é par. Se for diferente de 0, é porque ele é ímpar. Tá. Se ele for par, eu vou mostrar o dobro dele, ou seja, ele vezes 2 para o usuário. Se ele for ímpar, eu vou mostrar o triplo dele, ou seja, ele vezes 3. Correto? É só isso que o usuário quer saber. O dobro ou o triplo. Se ele for par, mostra o dobro. Se ele for triplo, se ele for ímpar, mostra o triplo. Ele não quer saber se o número é par ou ímpar. Ele quer receber como resposta o dobro ou o triplo daquele valor. Então, vamos lá para o nosso algoritmo em linguagem C.
Primeira coisa, a inclusão das bibliotecas, include stdio.h, função principal main, abre e fecha a função main. Variável tem que ser declarada como sendo do tipo inteiro, né? Porque o operador de módulo de resto da divisão, ele só pode ser aplicado a valores do tipo inteiro. Então, eu vou criar essa variável aqui chamada valor. Até então, acho que eu não vou precisar de mais nenhuma outra variável. Se precisar, eu volto aqui e declaro, tá? Só com essa que eu já consigo resolver. Então, primeira coisa, eu vou solicitar para que o usuário informe um valor. Não vou especificar que é valor inteiro, mas pode especificar que é um valor inteiro, tá? Scanf, %d, porque é um valor do tipo inteiro, e vou armazená-lo no endereço de memória reservado para a variável valor. Ponto e vírgula no final. Já conheço o valor, agora eu tenho que verificar se ele é par ou ímpar. Então, se valor dividido por 2, né, pegando o resto da divisão, então eu vou utilizar aqui o sinal de porcentagem. Porcentagem é um operador aritmético que retorna o resto de uma divisão. Então, aqui nós vamos dividir o valor por 2 e pegar o resto da divisão para comparar com 0. Se o resto da divisão do valor por 2 é igual a 0, eu vou informar para o usuário, então vou utilizar aqui um printf, comando de saída de dados, o dobro do valor. Então, vou colocar aqui um valor do tipo inteiro. E que valor do tipo inteiro é esse? É o dobro. Dobro do quê? Do valor. Então, aqui, eu já vou fazer a operação aritmética aqui dentro, que vai ser valor vezes 2. Já que eu quero mostrar o dobro do valor. Professor, eu criei uma variável, fiz primeiro o valor vezes 2 nessa variável, depois coloquei aqui no printf, tá certo? Tá certo. Eu poderia calcular o dobro através de uma atribuição para uma outra variável e aqui colocar o conteúdo dessa variável, né, o nome dessa variável. No meu caso aqui, eu já estou fazendo a operação aritmética no printf. Então, no lugar desse %d, vai aparecer o resultado da operação aritmética de valor vezes 2. E se não for, posso usar o else aqui? Ou tem que usar outro if? Pode usar o else, né? E se não for? Se não for... O else é o contrário da sua comparação do if. Quando você usa o if-else, é garantido que somente um desses blocos será executado. Então, você tem o bloco do if, que no caso aqui só tem um printf, que apresenta o dobro. Tem o bloco do else, que vai ter um outro printf que apresenta o triplo. E somente um dos dois vai ser executado. Esse primeiro, da linha 8, vai ser executado se isso aqui for verdade. E esse segundo, da linha 10, vai ser executado se isso aqui for mentira. Então, se o resultado dessa comparação for falso, ele já vai direto para o comando do else. Se o resultado dessa comparação for verdadeiro, então ele já vai executar o que está aqui dentro desse bloco. Ok? Ele só avalia uma vez, sendo verdade, imprime o que está aqui dentro. Sendo mentira, imprime o que está dentro do else. Ok? Então, ele sempre vai entrar ou no primeiro bloco ou no segundo bloco. Então, aqui nós vamos apresentar o triplo, %d, porque também é um valor do tipo inteiro, que eu vou colocar aqui dentro, que vai ser valor vezes 3. Ponto e vírgula no final. Então, se o valor for par, apresenta o dobro, que é o valor vezes 2. Se não, apresenta o triplo, que é o valor vezes 3. Sim. Vou colocar aqui e valor por %2. Então, não precisa, nesse caso, não tem necessidade de fazer operação não. Resultado é igual ao valor dividido por 10. Não tem necessidade, mas eu poderia colocar aqui uma variável resultado vai receber valor por %2? Pode. Tá? Que aí você vai armazenar o resto da divisão do valor vezes 2 em resultado, e aqui você vai verificar se resultado é igual a 0. Preciso colocar valor dividido por 2. Não, porque aqui eu quero saber o resto da divisão. Só o resto. Eu não preciso saber qual que é o quociente da divisão de valor por 2. Aqui eu só quero comparar o resto, para saber se ele é par ou não. Ok? Salvar aqui. X3.
Compilar e executar. Não apresentou nenhum erro, então já aparece a execução do programa. Digite um valor 5. 5 é o quê? Ímpar. Então mostra o triplo dele. Executar novamente. 8. 8 é o quê? Apresenta o dobro. Menos 8 é o quê? Apresenta o dobro. Menos 3 é o quê? Apresenta o triplo. Ok? Para quem usou a comparação lá, em vez de usar o else, né? O resto diferente de zero, provavelmente o número negativo, ele não vai mostrar nada, porque não vai atender a comparação. Tá? Se o resto for igual a 1. Certo, pessoal? Ler um número e informar se é múltiplo de 3, 5 ou 7, ou se não é múltiplo de nenhum dos três. Então, vou ler um número, primeira coisa. Verificar se é múltiplo de 3, 5 ou 7. Ou seja, verificar se é múltiplo de 3. Se for, informa, é múltiplo de 3. Verificar se é múltiplo de 5. Então, informa, é múltiplo de 5. Verificar se é múltiplo de 7. Informa, é múltiplo de 7. E verificar se não é múltiplo de nenhum dos três. Se ele não é múltiplo de 3, e esse número não é múltiplo de 5, e esse número não é múltiplo de 7, aí vou informar, não é múltiplo de 3, 5 e 7. Então, nós temos aí 4 comparações. 3, 5, 7 e nenhum dos três. E como que a gente sabe se um número é múltiplo ou não de 3? Se ele dividido por 3 tem resto igual a 0. Como é que eu sei se é múltiplo de 5? Se ele dividido por 5 tem resto igual a 0. Como é que eu sei se ele é múltiplo de 7? Se ele dividido por 7 tem resto igual a 0. E como é que eu sei se ele não é múltiplo de nenhum dos três? Se o resto da divisão dele por 3 é diferente de 0, e o resto da divisão dele por 5 é diferente de 0, e o resto da divisão dele por 7 é diferente de 0. Então, ele não é múltiplo de nenhum dos três. Precisamos fazer, então, todas essas comparações aqui neste programa. Vamos lá, então. Novo arquivo fonte. Inclusão das bibliotecas. Main. Variável do tipo inteiro. Vou chamar aqui o valor. Não vou precisar de mais nenhuma outra variável. Se precisar, eu volto e declaro. Então, vou solicitar para que o usuário informe o valor. Enf, vou ler esse valor. É do tipo inteiro, então vou usar %d e vou armazenar no endereço da variável valor. Já conheci o valor. Agora eu vou verificar primeiro se é múltiplo de 3, né? Então, se valor dividido por 3, o resto é igual a 0. Então, operação aritmética para pegar o resto de uma divisão é com %. Aqui, vou informar o valor tal é múltiplo de 3. Que valor é esse? Valor. O conteúdo da variável valor. Só para ficar uma resposta mais completa aqui para o usuário. Eu vou mostrar. O valor tal é múltiplo de 3. Que valor é esse? O conteúdo da variável valor, que ele digitou. Agora eu vou verificar se ele é múltiplo de 5. Se valor dividido por 5 tem resto igual a 0, então eu vou informar, como eu estou preguiçoso, Ctrl C, Ctrl V, que o valor tal é múltiplo de 5. E também verificar se é múltiplo de 7. Ctrl C, Ctrl V. Se valor dividido por 7 tem resto igual a 0, o valor tal é múltiplo de 7. Tá? Vou salvar aqui e executar dessa forma só para vocês verem o que está acontecendo.
Valor 15. O que deve aparecer como resposta? Hã? É múltiplo de 3 e é múltiplo de 5, né? Aqui eu não dei um contra barra N, deixa eu mudar lá só para ficar mais bonitinho. Contra barra N é uma quebra de linha, então ele vai fazer com que a resposta vá para a linha de baixo. Então, voltando aqui o 15. Então, o valor 15 é múltiplo de 3 e o valor 15 é múltiplo de 5. Tá certo? O valor 4 é o quê? Não apareceu nada porque eu ainda não fiz a comparação que se não é múltiplo de nenhum dos três, tá? Mas vocês entenderam que se o valor é múltiplo de mais de um desses valores, vai ter que aparecer duas vezes, que ele é múltiplo de 3, que ele é múltiplo de 5 e se for múltiplo de 7 também, tá? E agora eu preciso avaliar se ele não é múltiplo de nenhum dos três ao mesmo tempo, né? Porque ele pode ser múltiplo de 5, mas não ser múltiplo de 3. Ele pode ser múltiplo de 7 e não ser múltiplo de 5 e nem 3. Então, aqui eu vou mostrar se o valor não é múltiplo de nenhum dos três. Nem de 3, nem de 5 e nem de 7. Então, o meu if vai ter que ter essas três comparações. Se o valor dividido por 3, pegando o resto da divisão, é diferente de 0, e, operador lógico E, 2i comerciais. Valor dividido por 5 tem resto diferente de 0, e, operador lógico E, valor dividido por 7 tem resto diferente de 0. Comparação de diferente. Vou colocar espaço aqui só para ficar mais legível. Comparação de diferente de é exclamação igual. Exclamação é operador lógico não. Então, uma coisa que é não igual é porque ela é diferente. Então, se o valor dividido por 3 tem resto diferente de 0 e o valor dividido por 5 tem resto diferente de 0 e o valor dividido por 7 tem resto diferente de 0, então eu vou informar. O valor, porcento D, não é múltiplo de 3, 5 e 7. Que valor é esse? Conteúdo da variável valor. Ponto e vírgula no final. Não é múltiplo de 3 e não é múltiplo de 5 e não é múltiplo de 7, valor não é múltiplo de 3, 5 e 7. Compilar e executar. Valor 4, que nós testamos. Valor 4 não é múltiplo de 3, 5 e 7. Oi? O que vai acontecer com else? 14, por exemplo, é múltiplo de 7, correto? Você fala de trocar isso aqui por um else. Isso? Olha só o que vai acontecer. 14. É múltiplo de 7, né? Vai mostrar, é múltiplo de 7. E 15? 3 e 5. É múltiplo de 3, é múltiplo de 5, fala que não é múltiplo de 3, 5 e 7. Isso porque esse else aqui é apenas o else desse if. Então, todo valor que não é múltiplo de 7, automaticamente ele já vai falar que não é múltiplo de 3, 5 e 7. Então, aqui não pode utilizar o else por causa disso. Porque ele está comparando só esse if. E se eu vier colocando aqui sempre else if? Resolveria? Então, ele vai verificar se é múltiplo de 3. Se não, verifica se é múltiplo de 5. Se não, verifica se é múltiplo de 7. Se não, informa que não é múltiplo de 3, 5 e 7. Vamos pegar aqui o valor 6. É o quê? É de 3. Funcionou? Não mostrou lá que não é de 3, 5 e 7. Já está melhor, né? Mas o que acontece se for o 15, que é múltiplo de 3 e 5? Mostra só o primeiro. Porque ele só vai avaliar se é múltiplo de 5 se não for múltiplo de 3. Só que ele pode ser múltiplo de mais de 1. Então, por isso, eu não posso utilizar o else e if dessa forma. Então, aqui eu tenho que fazer realmente a comparação com cada possibilidade
independente. Ok? Sim. Mas qual if qualquer? Mas valor diferente de zero. É a mesma coisa. Vai dar esse mesmo problema. Vai. Para esse exemplo, vai. Porque você vai comparar dentro desse if essas mesmas comparações que nós estamos fazendo aqui. Então, aí, se for igual a zero, que ele ia falar que não é múltiplo de 3, 5 ou 7. Entendeu? Não iria funcionar para todas as possibilidades. Ok? Tentar colocar tudo numa tela só aqui. Alguma dúvida desse exercício, pessoal? Esse foi um pouco mais difícil, né? Por causa dos operadores lógicos aqui que foram utilizados. Então, pessoal, eu não posso fazer comparações diretas, né? Igual naqueles no próximo, né? Que é o de ordem decrescente. Então, eu não posso utilizar na matemática, por exemplo, né? Lá a gente tem, se o x está entre 5 e 10, por exemplo, a gente pode usar isso aqui, né? X, né? Isso aqui indica que o x está entre 5 e 10. Né? Então, o x é maior que 5 e é menor do que 10. Em linguagem C, a gente não consegue fazer isso. Né? Vocês viram no próximo exercício, né, que isso aqui não funciona. Então, para esse tipo de comparação, nós temos que comparar o x com 5, utilizar um operador lógico, pode ser e ou, e depois comparar o x com 10. E assim por diante. É o que pede no próximo aqui, né? Ler 3 valores e escrevê-los em ordem decrescente. Como eu disse, a solução que eu vou apresentar aqui não é a única solução, mas pelo menos foi a solução que a maioria de vocês adotou para resolver esse problema, que é o quê? Avaliar todas as possibilidades. São 3 valores, possibilidades de ordem, nós temos 6 possibilidades. Né? Vamos supor que nós temos os valores A, B e C. Então, quais são as sequências possíveis de ordem decrescente para esses 3 valores? Pode ser ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA. Então, são essas 6 possibilidades de ordem para esses 3 valores. E aí, eu preciso, para apresentar cada uma dessas possibilidades, verificar se os valores, né, se adequam a essa possibilidade ou não. Então, qual vai ser a resposta para a sequência ABC? Vai ser ABC se A for maior do que B e B for maior do que C. Aí A é o maior, vai aparecer primeiro, B é o segundo maior, vai aparecer em segundo, e C é o menor, vai aparecer em terceiro, porque eu quero em ordem decrescente. Então, essa avaliação nós vamos fazer utilizando o if para cada uma das possibilidades. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. São essas 6 possibilidades, tá? Então, vamos lá para o nosso código-fonte. Primeira coisa que nós vamos fazer, conhecer do usuário esses 3 valores, tá? Inclusão das bibliotecas, stdio.h, função principal main. Vou declarar valores como sendo do tipo inteiro, tá? Vou chamar de V1, V2 e V3 para representar os 3 valores. E vou solicitar para que o usuário informe os 3 valores. Informe 3 valores. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto muito, não, mas só para vocês verem como é que funciona, é utilizar um único scanf para receber todos os valores. Tá? Alguns me perguntaram isso, se é possível fazer. É possível fazer, apesar de que eu indico sempre utilizar um scanf separadamente do outro. Então, scanf, %d, 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 porque são 3 valores do tipo inteiro. E cada um desses indicadores de tipo, conforme o valor que o usuário for digitando, eu vou armazenar um na variável V1,
outro na variável V2 e outro na variável V3. No endereço de memória reservado para V1, o outro para V2 e o outro para V3. Então, eu posso utilizar o mesmo scanf para ler vários valores de uma vez. Cada valor que o usuário digitar, ele vai teclar Enter e esse valor vai ser armazenado em cada uma dessas variáveis. Tá? Só a título de curiosidade. Podem continuar utilizando um scanf para cada entrada de dados. Então, agora, nós vamos avaliar as 6 possibilidades, né? Então, se V1 é maior do que V2 e V2 é maior do que V3, qual que é a sequência correta? Qual que é a sequência correta? V1, V2 e V3. Essa? Ordem decrescente, então V1 maior que V2, V2 maior que V3, a sequência, o maior é esse, o segundo maior é esse e o menor é esse. Outra possibilidade é V1, V3, V2. Para que isso seja apresentado, V1 tem que ser maior do que V3 e V3 tem que ser maior do que V2. V1 maior que V3, V3 maior que V2. Qual que é a sequência? V1, V3, V2. V1, V3, V2. Vou aproveitar essa mesma estrutura aqui. Vou colocar aqui as 6 possibilidades e vou alterando. Cuidado, né? Com esse tipo de alteração. Muitos erraram aqui por causa disso. Copiou, colou, esqueceu de mudar um detalhe ou outro. Isso, aí deu erro. Então, vamos lá. O primeiro e o segundo eu já verifiquei, tá certinho. Agora, vamos lá para outra possibilidade. V2 maior que V1 e V1 maior que V3. Então, a sequência vai ser V2, V1, V3. Outra possibilidade é V2 maior que V3 e V3 maior que V1. Então, a sequência vai ser V2, V3, V1. Outra possibilidade é V3 maior que V1 e V1 maior que V2. A sequência, então, V3, V1, V2. Outra possibilidade é V3 maior que V2 e V2 maior que V1. Então, a sequência é V3, V2, V1. Então, com isso, nós analisamos as 6 possibilidades. V1, V2, V3, V1, V3, V2, V2, V1, V3, V2, V3, V1, V3, V1, V2 e V3, V2, V1. São as 6 possibilidades possíveis de ordem para esses 3 valores. Salvar. X5. Compilar e executar. 2, 5 e 3. Qual que é a ordem decrescente? 5, 3, 2. 5, 3, 2. Qual que é a ordem? 5, 3, 2. 2, 3, 5. 5, 3, 2. Então, independente da ordem que o usuário digite, eu sempre vou mostrar o resultado dos valores em ordem decrescente. Oi? Professor, Sim. deixa eu perguntar, se não vai pedir sim, vou mudar de 3 valores, por exemplo, 100, tem algum modo de fazer isso? Tem, sim. Porque imagine, 100 valores, você vai gerar aqui 1000 comparações. Tem que fazer uma análise combinatória aí para saber. Não, dá muito mais de 1000 combinações. 1000 ifs que você vai ter que fazer, imagina. Tem sim, tá? Para isso existem métodos de ordenação de valores. Mas para isso nós precisamos de uma estrutura de dados mais eficiente, que armazenando valores em variáveis individuais vai gerar esse trabalho todo. Né? Então nós temos uma estrutura de dados, quando a gente for ver vetores, né, a gente vai trabalhar com vetores de 100, 200, 1 milhão de posições, e esses vetores preenchidos, eu tenho alguns métodos para poder ordenar esse vetor. Então, primeiro eu ordeno o vetor, depois eu apresento na ordem que eu quero para o usuário. Tá? Então, existem métodos mais eficientes, sim. Utilizando a ordenação de vetores é um deles.
Sim. Usando aquele switch case, não seria eficiente. Não, porque o switch case, o que ele faz? Ele vai avaliar o conteúdo de uma variável para diferentes casos. Tá? O switch case, para esse problema do peso do objeto no planeta, funcionaria bem. Porque para uma mesma variável, você está testando ela para diferentes valores. Então, você testa switch, variável número planeta, case 1, se for 1, faz isso. Case 2, faz aquilo. Case 3, faz aquilo outro. Então, você está testando a mesma variável para diferentes valores. Aí cabe o switch case. Ok? O povo está perguntando, o que é isso, switch case? Como assim? Tal? Não, é o próximo conteúdo. Tá? É uma outra estrutura de decisão chamada escolha caso. Então, escolher para uma variável, né, o conteúdo dela para diferentes casos. Switch case, que é o comando em linguagem C que faz isso. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Inclusive, nós vamos fazer utilizando esse exercício aqui como exemplo. Alguma dúvida com relação a essa questão? Entenderam? Tranquilo? Nesse caso também, pode usar o else. Poderia. Aqui, mas aí você tem que usar o else aninhado, né? Então, sempre if, else if, else if, else if. E no último, você só economizaria esse teste aqui e colocaria else. Tá? Em vez de fazer essa comparação. Tá? Mas acaba que o trabalho que você vai ter de else if e raciocinar para saber se está na sequência correta, assim fica mais fácil. Tá? Fica mais simples. Tá? Da mesma forma que eu poderia utilizar uma outra estrutura, uma outra solução para resolver o mesmo problema. Tá? Por exemplo, primeiro verificar qual que é o maior de todos. Aí, sabendo qual que é o maior, comparo os outros dois para poder saber qual que é o segundo maior, qual que é o menor. Outras variações, mas isso deixa mais para frente, quando a gente for ver a estrutura de repetição, a gente vai ter que ordenar 4, 5, 6 valores, ainda sem utilizar vetores. Então, a gente utiliza esse outro formato. Senão eu vou confundir a cabeça de vocês aqui. Ler 4 números e informar o maior e o menor deles. Esse aqui é bacana, porque daqui saíram várias soluções. Tá? Deu trabalho, deu comparação demais aqui em alguns casos. Eu vou fazer ele aqui com o menor número de comparações possível. Eu penso o seguinte, são 4 valores informados pelo usuário. Tá? Em vez de ler os 4 valores de uma vez e depois ter que comparar um com todos os outros, porque eu vou ter que comparar cada um com todos os outros para achar o maior e depois comparar cada um com todos os outros para achar o menor. Não é? Olha a trabalheira. O que eu vou fazer? Para cada valor que o usuário digitar, eu vou comparar com o anterior. Ou com o menor de todos até o momento. Ou com o maior de todos até o momento. A partir do momento que o usuário informou um valor, o primeiro valor, qual que é o maior? Esse. E qual que é o menor? Esse. Quando ele digitar o segundo, eu preciso comparar com o primeiro? Ou preciso comparar só com o maior e o menor até o momento? Com o maior e o menor. Se esse novo número for maior do que o maior, eu substituo o maior de todos. Se esse segundo número for menor que o menor, eu substituo o menor de todos. Vou conhecer o terceiro número. Esse terceiro número eu preciso comparar com os outros dois? Não, eu comparo só com o maior de todos. Se ele for maior que o maior de todos até o momento, substituo o maior. Se ele for menor que o menor de todos até o momento, substituo o menor. E vou conhecer o quarto. Preciso comparar com os outros 3? Não, só vou comparar com o menor e com o maior de todos até o momento. Então, para cada valor que o usuário digitar, eu vou armazenar numa variável chamada maior, o maior de todos. Então, para cada valor, eu comparo com o que eu tenho armazenado. Se eu encontrei um maior, substituo ele. O menor de todos, eu vou comparar com os outros valores que ele for digitando. Se eu encontrar algum menor, substituo o menor que eu tenho até o momento. Então, eu vou utilizar aqui 4 ou apenas uma variável para isso, porque a partir do momento que eu li, já comparei, não preciso mais do conteúdo dela, então eu posso utilizar a mesma variável para cada um dos valores que o usuário vai digitar. E vou ter uma variável chamada maior e uma variável chamada menor.
A maior para armazenar o maior de todos e a menor para armazenar o menor de todos. Tá? Eu não vi essa solução. Se alguém fez, pode falar aí que eu não vi. Não lembro de ter visto essa solução no laboratório até ontem. Tá. Aí eu coloquei else para o maior anterior com... Entendi. Uhum. Aí ficou parecido. Solução parecida. Só que aqui eu vou fazer usando só uma variável justamente para mostrar essa variação para vocês, tá? Uma mesma solução escrita de diferentes formas. Include stdio.h, função principal main. Variável do tipo inteiro, vou declarar a variável chamada valor, uma variável chamada maior e uma variável chamada menor. E vou ler um valor de cada vez. Pedir para o usuário, informe um valor e vou ler esse valor. Scanf, %d, porque é um valor do tipo inteiro, endereço da variável valor. Conheci um valor. Qual que é o maior de todos até o momento? E qual que é o menor de todos até o momento? Então, variável maior recebe valor, variável menor recebe valor. Até agora, esse é o maior e o menor de todos. Eu só tenho ele. A partir do segundo que for analisado, eu vou comparar com o maior e com o menor. Não preciso mais desse valor anterior que ele digitou. Então, vou verificar. Vou verificar não, né? Vou solicitar que ele informe outro valor para poder comparar com o maior e o menor. Então, informe outro valor. Scanf. Não preciso mais daquela variável anterior, do conteúdo dela, então vou ler e armazenar na própria variável valor. Poderia ter uma outra variável para isso? Poderia, tá? Mas eu estou utilizando aqui apenas uma variável para receber todos os valores digitados pelo usuário. E esse novo valor que ele digitou para essa variável, eu vou ter que verificar se o conteúdo da variável valor é maior do que a maior que eu tenho até o momento. Se for maior, vai receber este valor. Se não, o quê? Se não, o quê? Senão ele vai continuar com o maior valor, né? Então, não preciso fazer nada se isso aqui não for verdade. Uma coisa que a gente pensa é, se não é o maior, então o menor pode receber? Não, porque o fato dele não ser o maior não garante que ele é o menor. Para saber se ele é o menor, preciso comparar. Se valor é menor do que o menor. Se for menor, recebe valor. A cada valor lido, comparo com a variável maior. Se for maior, substituo o conteúdo da variável maior. Comparo com a variável menor. Se for menor, substituo o conteúdo da variável menor. Se for o mesmo valor digitado, não vai ser menor e nem vai ser maior. Vai permanecer o valor anterior. Não, porque ele sempre vai substituir o valor anterior. Cada variável não pode armazenar apenas um valor de cada vez? Li o primeiro valor. A partir do momento que eu li o segundo valor na mesma variável, ele joga aquele fora e coloca o novo lá dentro. Não. Porque aqui eu criei uma cópia do valor nas variáveis maior e menor. Só vai substituir se eu encontrei aqui um valor maior do que o anterior. Maior do que eu tenho armazenado na variável maior. Porque se eu encontrei um maior, aí sim eu tenho que substituir o maior. E se eu encontrei aqui um valor menor, eu tenho que substituir a variável menor.
Porque agora o menor valor é outro, não é mais aquele anterior. Vamos lá para o quadro? Sim. Não. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos lá. Valor maior, menor. Os 3 espaços que eu tenho na memória do computador para armazenar esses valores. O primeiro valor que o usuário digitou foi o 5. Valor 5. Então, na sequência de comando está lá, maior recebe 5, menor recebe 5. Certo? Próximo valor que o usuário vai digitar. O próximo comando está ali. Ó. Que valor que o usuário vai digitar? Vamos supor que ele digitou o valor 3. 3 é maior do que maior? Não. 3 é menor do que menor? É. Recebeu valor 3. Até então você está certo. Até então. Vamos supor que o próximo valor digitado pelo usuário seja 4. 4 é maior do que maior? Não. É menor do que menor? Não. Então, o fato dele não ser maior não garante que ele é menor. Então, eu não posso usar o else ali. Então, aqui eu não mudo, não faço nada. Vou ler o próximo valor. Vamos supor que ele digitou o valor 2. 2 é maior do que maior? 2 é menor do que menor? Então, substituo o conteúdo da variável menor. Qual que é o maior valor digitado pelo usuário? Ele digitou primeiro foi 5, depois foi 4, depois foi 3, depois foi 2. Qual que é o maior de todos? Qual que é o menor de todos? Sim, mas aqui, ó, ele vai executando em sequência. Ele não volta aqui e refaz esse comando. Tá? O próximo comando que ele vai seguir, de cima para baixo. Ele não volta e repete, não. Tá? Para fazer isso, ele voltar e repetir alguma coisa, ele precisa de uma estrutura de repetição, que é algo que nós vamos ver daqui 2 semanas. Tá? Então, ele não volta e não vai interferir em nada. Ele já passou por aquele passo ali, ele não vai mais fazer. Maior recebe valor e menor recebe valor, independente do teste. Então, ele só vai fazer essa substituição se o teste for verdadeiro. Se o valor for maior do que maior, então eu substituo o maior anterior. Se o valor for menor do que menor, eu substituo o menor anterior. Entendido? Então, vamos continuar, né? Até agora eu li 2 valores só. Então, vou ler mais valores, no caso aqui, utilizando a mesma variável. E a mesma coisa eu vou ter que fazer, comparar com a variável maior e comparar com a variável menor. Ctrl C, Ctrl V. Então, li o terceiro valor, comparei. São 4 valores, então, mais uma vez, Ctrl V de novo. Vamos ver aqui o que está fazendo. Li o primeiro valor. Esse é o maior e o menor de todos. Então, já atribuo a variável maior e a variável menor este valor. Li o próximo valor. Agora eu vou comparar esse valor com a variável maior. Se for maior, maior recebe valor. Comparo esse valor com a variável menor. Se for menor, menor recebe valor. Li o próximo valor. Esse é o terceiro. Comparo com a variável maior. Se for maior, substituo o maior de todos. Comparo com a variável menor. Se for menor, substituo o menor de todos. Li o quarto valor. Comparo com o maior. Comparo com menor. Vou salvar. 6. Vamos testar. Vamos colocar essa sequência aqui, ó. 5, 4, 3, 2. Opa! Faltou o que aqui? Mostrar o resultado para o usuário, né? O principal. O que ele quer saber? Int f maior % de
Na linha de baixo, menor % D. Usei o mesmo printf para mostrar os dois resultados, cada um numa linha. Primeiro o maior, na linha de baixo, o menor. O primeiro % D vou substituir pela variável maior, o segundo pela variável menor. Compilar e executar. 5, 4, 3, 2. Maior. 5, menor, 2. E assim vai funcionar para quaisquer valores digitados pelo usuário. 10, 20, 30, 50. Maior, 50, menor, 10. Da ordem. 50, 10, 30, 20. Maior 50, menor 10. Independente da ordem, independente dos valores, ele vai sempre avaliar cada valor com o maior de todos e o menor de todos. Se encontrar algum, substitui. Entendido? Esse programa até aqui. Depois só repete aqui as linhas 9 a 14, né? 3 vezes para os outros valores serem lidos. O primeiro já considera como sendo maior e menor, e a partir do segundo ele vai ter que comparar com a variável maior e menor. Segundo, terceiro e quarto valor, no final apresenta o resultado para o usuário. Difícil? Oi? Na verdade, não é que é muito, né? A mesma variável sendo testada várias vezes. A mesma variável sendo testada várias vezes. Para cada valor lido, testa o valor com maior e testa o valor com menor. Se encontrar algum, substitui. E essa estrutura pode ser feita utilizando qualquer quantidade de valores. Se eu colocar 50 valores aqui, 50 Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos aumentar essa quantidade de valores? Só para testar? Sim. Nesse caso, você tem a solução do critério também, né? Aí coloca o seguinte, aí coloca o técnico. Vai colocar os 4 valores? Pode. Aí você já pediria para ele, digite 50 valores, por exemplo. E aí você utilizaria só os 50 esquemas, tá? Sem ficar repetindo o printf. Nem sei quantos eu coloquei aqui. Vou salvar. Vamos colocar. É menor, entra na conta. Maior de todos foi 50, menor de todos, menos 15. Independente da quantidade de valores, é só repetir. E toda vez quando a gente tem algo desse tipo, que uma mesma operação repete por várias vezes, nós podemos utilizar um recurso chamado estrutura de repetição, que ele vai repetindo enquanto uma determinada condição for verdadeira. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Tá? Vamos antecipar aqui, não. Quantos eu tenho que apagar agora? Nem sei. 1, 2, 3, 4. Aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto valor e no final o printf. Lê o salário de um funcionário informal, desconto de INSS simbólico a ser descontado segundo tabela abaixo. Então, conforme a faixa salarial, vai ter uma incidência de desconto de INSS. Então, você vai ter que informar para o usuário quanto que será descontado dele com base no salário que foi informado. Então, se for até R$1.000, o valor do desconto é 0. Ele é isento, então não vai ter nenhum valor aplicado. Se for entre 1.000 e 1.500, o desconto é de 20%. Então, você vai ter que calcular 20% em cima do valor que ele digitar. Então, para o salário que ele digitar, você vai verificar em qual dessas faixas de valores que ele se enquadra e aplicar o desconto
em cima desse salário. Eu vou fazer rapidinho aqui, que nosso tempo já está acabando, né? Mas a estrutura dele é bem parecida com aquela do planeta. Certo? Porém, nesse caso, não se aplica o switch case. Porque não são valores fixos, né? São faixas de valores. Não é o número do planeta como era lá no outro. Include stdio.h, função principal main. Variável, vou usar do tipo float, porque salário pode ter casas decimais, salário. Eu vou declarar a variável do desconto para a gente calcular antes, para depois apresentar o resultado. Tá? Poderia fazer direto no printf? Poderia, mas eu vou calcular antes aqui e depois só mostrar qual que é o valor no final. Printf, solicitar para que o usuário digite o salário, informe o salário. Scanf, %f, porque é um valor do tipo float, e vai ser armazenado na variável salário. E agora eu preciso calcular o desconto. O desconto vai ser o salário vezes o imposto dividido por 100. Tá? O desconto do INSS, né? Estou chamando aqui de imposto. E o que vai variar aqui? O imposto. Porque ele pode ser isento, pode ser de 20%, pode ser de 25% ou pode ser de 30%. A fórmula vai ser sempre essa mesma. Porém, o que vai incidir aqui vai variar conforme a faixa salarial. Então, antes de calcular o desconto, eu preciso verificar em qual faixa salarial que ele se enquadra. Então, se o salário for menor ou igual a 1.000, menor ou igual a 1.000, ele é isento. Ou seja, o desconto vai ser 0. Não tem nenhum desconto. Se o salário for maior do que 1.000 e o salário for menor ou igual a 1.500, então o desconto vai ser o salário vezes 20 dividido por 100, porque o desconto é de 20%. Então, salário vezes 20 dividido por 100, eu vou calcular exatamente qual que é o desconto dele para essa faixa salarial. Se o salário for maior do que 1.500 e o salário for menor ou igual a 2.000, então o desconto vai ser o salário vezes 25 dividido por 100. Ou você pode multiplicar direto por 0,25, tá? Que é o resultado da divisão de 25 por 100. E se o salário for maior do que 2.000, então o desconto vai ser o salário vezes 0,30, por exemplo. Em vez de 30 dividido por 100, já estou calculando direto, multiplicando por 0,30. Beleza, já calculei o desconto para todas as faixas salariais possíveis conforme essa tabela. Então, agora eu vou apresentar para o usuário, né? Printf, desconto, vou colocar um R de cifrão aqui para ficar bonitinho, um valor do tipo float, só com 2 casas decimais, coloco ponto .2f, então %, ponto .2f, e aqui eu vou colocar o conteúdo da variável desconto. Salvar, x7, compilar e executar. Salário de R$500. Qual que é o desconto? 0. Salário de R$1.200. Qual que é o desconto? Me dá? 240. Salário de R$1.800. Qual que é o desconto? 25%. Que dá? 450. Oi? Salário de R$5.000. Qual que é o desconto? Quanto? 30%, que dá R$1.500 de desconto. Sim.
Oi? Não, tanto é que está aqui, ó, INSS simbólico, tá? Mas imposto de renda é esse aqui, viu? Imposto de renda é daqui para pior. Só se você tiver recibo de tudo quanto é tipo de médico, escola, só isso que desconta. É saúde e educação. Sim. Isso, porque que eu só estou calculando para depois apresentar o resultado. Eu poderia colocar em cada if um printf? Poderia. Só que eu ia ficar repetindo printfs que não seriam executados, né? Então, aqui eu calculei primeiro para depois apresentar só com um printf. Mas eu poderia colocar dentro de cada if o printf já apresentando o resultado. Tá? Não está errado fazer dessa forma, não. Justamente para apresentar outras soluções possíveis para o mesmo problema, para vocês irem se acostumando aí. E, por último, um comerciante comprou um produto e quer vendê-lo com lucro de 45% se o valor for menor do que R$20. Caso contrário, o lucro deve ser de 30%. Então, você vai solicitar para o comerciante qual que é o valor do produto e vai informar para ele qual que é o valor de venda, com base nesse percentual de lucro que ele quer aplicar. Se o produto, o valor dele for menor do que R$20, então ele vai colocar um lucro de 45%. Se o valor do produto não for menor do que R$20, ele vai colocar um lucro de 30%. Novo arquivo fonte, include stdio.h, função principal main, variável do tipo float, o valor do produto. Vou chamar de valor de compra e valor de venda. Duas variáveis, uma o usuário que vai informar, que é o valor de compra, seria o custo do produto, e eu vou calcular o valor de venda para ele, conforme os critérios, né? Lucro de 45% ou de 30%, dependendo do valor do produto. Vou solicitar que ele informe esse valor, informe o valor do produto, scanf, %F, porque é um valor do tipo float, endereço da variável valor compra, o valor que ele compra esse produto. Então, se o valor compra for menor do que 20, então o valor venda vai ser o valor que ele comprou vezes 45%. Então, vamos lá. O produto custa R$10. Qual que é o lucro dele? R$4,50. Qual que vai ser o valor de venda? R$14,50. Então, mesmo dizer que o valor de compra vai ser o valor de compra mais o valor de compra vezes 45 dividido por 100. Seria isso, né? É o mesmo que fazer valor de compra vezes 1,45. Se eu quero calcular acréscimo em um determinado valor, multiplica por 1, que é ele mesmo, ponto o percentual que você quer aplicar. No caso aqui, o produto de R$10 vai ser multiplicado por 1,45, que vai ser R$14,50. Então, assim eu simplifico a operação. Se não, ou seja, se não for menor do que 20, o valor de venda vai ser o valor de compra vezes 1,30, que é 30% em cima do valor de compra. E aqui eu apresento para o usuário o resultado. Valor de venda, um R de cifrão para aparecer bonitinho, %.2F para aparecer só com duas casas decimais, variável, valor, venda. É X8, salvar, compilar e executar. Produto de R$10, qual que é o valor de venda? R$14,50. Produto de R$50, qual que é o valor de venda?
30%? 30%. R$ 65. Produto de R$ 20. Qual que é o valor de venda? Vai ser 30% ou 45%? Vai ser 30, eu acho. Porque não é menor que 20. R$ 26, porque o enunciado diz, né? Menor que. E não menor ou igual. Alguma dúvida, pessoal? Sim. Na verdade, eu vou mandar todas, mas depois que todos enviarem as soluções. Aí eu disponibilizo para vocês. Ok? Ainda temos gente chegando, né? Espera aí, gente, eu não fiz chamada, não. Calma aí. Já interrompi aqui a gravação.